Olá, seja bem-vindo. Começa agora o Tatersal, o programa que traz as principais informações sobre o mercado da pecuária. O prazo para o pecuarista em Mato Grosso realizar o registro de marca de fogo junto ao Instituto de Defesa Agropecuária do Estado foi prorrogado para 30 de junho do próximo ano. A identificação permanente do rebanho com a marca de fogo tem como intuito auxiliar na rastreabilidade do rebanho e, consequentemente, a certificação sanitária do rebanho mato-grossense. A iniciativa garante ainda maior segurança aos criadores ao inibir ações de roubos e furtos de gado no estado, já que identifica a quem pertencem os animais. O INDEA apontou que, para efetuar o registro, o pecuarista deve levar a sua ferramenta, marca-fogo, em uma das 139 unidades do órgão existentes no estado, preencher e assinar o formulário para o registro de marca-fogo. Vamos acompanhar um balanço do mercado futuro do boi gordo e do milho com o zootecnista Douglas Coelho. Olá, amigos do canal Terra Viva, aqui quem fala é Douglas Coelho, eu sou zootecnista e um dos sócios fundadores da Radar Investimentos. E hoje eu estou aqui para traçar um breve panorama dos mercados de boi gordo e de milho. Bom, pelo lado do boi gordo a gente teve uma semana positiva, construtiva, quando a gente olha para os preços praticados, no mercado interno. A arroba do boi gordo teve valorização na maioria das praças pecuárias pesquisadas aqui em São Paulo. E o principal fundamento para isso é o encurtamento das escalas, já que a gente vive uma transição do período de safra do boi gordo para entre safra, E justamente nos meses iniciais da entre safra esse confinamento não foi estimulado. Então a indústria que estava pagando 240 há 2 semanas, 245 há uma semana atrás, nessa semana tem pago valores de 250 acima para poder negociar com o pecuarista que está com lotes menores, Ou seja, o confinamento não foi incentivado e a gente tem também uma pressão menor de boi de safra já nesse momento, entrando no segundo semestre de 2023. As exportações continuaram com ritmo forte e a gente teve uma firmeza sazonal dos preços da carne no atacado. Bom, pelo lado do milho, foi mais uma semana bem volátil. A gente está atravessando a colheita da safrinha. O Mato Grosso está bem mais adiantado em relação ao Goiás e Paraná, mas é fato que mais cereal tem entrado ao mercado. Isso pressiona as cotações e a gente vê também um determinado alívio por parte dos Estados Unidos, uma vez que mais previsões meteorológicas apontam chuvas onde realmente precisa chover. Justamente o miolo ali do cinturão produtor de grãos dos Estados Unidos estava bem seco, mas essas previsões trazem alívio em relação à chuva dos próximos dias, o que desarmou também as cotações internacionais do cereal. Bom, pessoal, essa é a mensagem que eu gostaria de passar para vocês. Contem com todo o time da Radar Investimentos e um forte abraço. Até mais! A estimativa para o desempenho do setor agropecuário neste ano já é positiva e a revisão do IPEA estima um crescimento ainda maior. Os pesquisadores aumentaram de 11,6% para 13,2% a projeção de alta. O Instituto destaca o desempenho acima do esperado no primeiro trimestre deste ano e também o maior crescimento previsto na produção de bois e de culturas com peso expressivo no valor adicionado da lavoura, como a soja. No caso da principal cultura do país, a expectativa é de um crescimento de 24% no ano. A projeção para o milho passou de 6,6% para 11,5%, e a da cana-de-açúcar subiu de 1,3% para 10,2% em 2023. Na pecuária, a produção de bovinos ganhou evidência. A estimativa anual para o segmento é de alta de 3,3%. A expectativa de crescimento na produção de café e de algodão também deve contribuir para que o setor agropecuário mantenha taxas de crescimento elevadas no segundo e no terceiro trimestre deste ano. Agora é hora das notícias do mercado dos insumos mais usados pelo pecuarista na engorda do gado. Olá a todos que nos acompanham. Eu sou Pedro Gonçalves, engenheiro agrônomo e analista de mercado da Scott Consultoria. Venho hoje trazer para vocês aí a atualização, relação de troca, comparando aí o milho com a venda, da arroba de boi gordo, que a gente está vendo aí a melhor relação de troca dos últimos 5 anos
levando em dado aí os dados da Scott Consultoria em relação ao preço do milho pago em Campinas, também o preço da arroba do boi gordo pago em São Paulo. A gente está pegando aí Campinas, né, como eu havia dito, segundo o levantamento da Scott Consultoria, para o mês, né, a média mensal aí da saca de 60 quilos para o milho, estão pagos aí R$ 54,17, pegando aí no comparativo mensal um recuo de 8%, comparativo anual, uma queda de quase 40% em relação ao preço que era pago praticamente R$ 90 por saca no mesmo período do ano anterior. Já pegando aí em relação ao boi gordo, a média para o mês é de R$ 237,57 aqui em São Paulo. Também teve aí na média mensal, né, comparada aí com o mês anterior, uma queda de 7,2% e no comparativo anual um recuo de 20% quando a arroba era negociada mais próximo aí dos R$ 300 por arroba. O que a gente está vendo aqui, né, no Brasil em relação a esses dois produtos? E por que a relação de troca para o pecuarista é melhor? Viemos aí de uma safra bastante positiva para os grãos, com a primeira safra já praticamente colhida, segunda safra iniciando aí os trabalhos de colheita em algumas regiões, totalmente semeada e com uma expectativa recorde de produção para o milho. E essa produção recorde deve aumentar aí, né, a disponibilidade no mercado interno, que veio aí de uma demanda um pouco mais compassada. Quando você tem um aumento da oferta e uma demanda compassada, você tem aí uma queda, né, uma pressão em cima dos preços praticados. Além disso, a demanda meio em algumas quedas em momentos ainda vem aquecida, né? O mercado exportador segue bastante em alta, com a China buscando o nosso produto também, o que deu até uma segurança aí em relação aos preços pagos. Outra coisa que veio pressionando os preços aí praticados para o milho foi também a valorização do real frente ao dólar, que vem negociando aí na casa, né, dos R$ 4,80. Vamos para o nosso primeiro intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o Tatersal. O Banco Interamericano lançou o Amazônia Sempre, um programa que tem o objetivo de ampliar o financiamento, aumentar a coordenação regional e acelerar o crescimento da região amazônica. O anúncio foi feito após uma reunião entre os governadores do BID de 7 países. Antes do encontro, o presidente do BID falou à imprensa sobre a importância da agricultura familiar como fonte de auxílio para os povos da região. 8 países foram representados na reunião: Brasil, Bolívia, Colômbia, Peru, Guianas, Suriname, Venezuela e Equador. O objetivo do encontro foi discutir a proteção da floresta amazônica, do meio ambiente e a preocupação com as mudanças climáticas. O foco aqui agora é como nós vamos financiar, ter uma política, um financiamento específico direcionado para essa região, primeiro de forma integrada, já que os recursos são poucos, que sejam programas eficientes e que interliguem a região, então entra na questão da integração regional, mas também um foco na preservação ambiental, a consciência de que você não mantém a floresta em pé se você não der uma fonte de subsistência para os homens e para as mulheres que moram lá. A produção sustentável foram apontadas como alternativas de subsistência para a economia e desenvolvimento da região amazônica. Não dá para ter um programa na Amazônia sem pensar no todo. Nós já aprendemos, tem que pensar nas pessoas, mas tem que também pensar na economia, dar uma alternativa para as pessoas. E, obviamente, a agricultura familiar é uma alternativa. Nós temos que fazer isso de uma forma sustentável. Tem recursos do BID que vão nessa direção. Nós já temos iniciativas que vão nessa direção. O que nós estamos tentando fazer hoje é falar com os nossos governadores e perguntar o que mais a gente pode fazer. O governo deve enviar em breve um projeto de lei ao Congresso Nacional para regulamentar o mercado de crédito de carbono. Sobre esse assunto, nós conversamos com o diretor executivo da Indústria Brasileira de Árvores. Este tema do mercado de carbono é um tema em que o Brasil tem quase que a obrigação de correr atrás do tempo perdido, né? O nosso país tem os atributos naturais, né, da biodiversidade, de ser a sede de 12% da água doce do mundo, de ter uma matriz energética
muito limpa, né? Muito mais do que a média dos outros países, de ter um potencial como potência agroambiental tão grande, de ter sido pioneiro lá atrás, no início dos anos 90, quando o Brasil conseguiu reverter um processo de isolamento internacional e se transformar a partir, sobretudo, da Rio 92, num dos protagonistas, né, desse edifício normativo internacional que está sustentado na Convenção do Clima, na Convenção da Biodiversidade. O Brasil virou uma grande potência nesses temas, foi pioneiro, o governo brasileiro pioneiro nas negociações, setores importantes da economia brasileira pioneiras nos projetos de mercado de carbono, de crédito de carbono, ao abrigo do antigo protocolo de Quioto. O plano safra do governo nem sempre são suficientes para atender todos os produtores. E isso faz com que muitos agricultores procurem entidades particulares para custear a produção. Esta produtora de tilápia no Paraná fez financiamento com uma cooperativa de crédito para viabilizar a atividade. Para energia fotovoltaica, investimento de gerador e o recurso do custeio para aquisição de ração. Os recursos do Plano Safra do governo nem sempre são suficientes para atender todos os produtores. Isso faz com que muitos agricultores procurem instituições particulares. E uma tendência esse ano, acreditam os especialistas, é que o produtor faça investimento em armazenagem. Uma tendência dessa safra é muito produtor fazendo investimentos novos para armazenagem, né? Colocando silos, silo bag, assim por diante, para conseguir manter essa produção durante um tempo para depois vender no melhor momento de preço, né? No melhor vantagem, geração de valor para ele. Mas também tem uma parte importante de mecanização, novos tratores, novos implementos, pulverização, plantadeiras. Esta instituição vai liberar 60 bilhões de reais no Plano Safra 23-24, aumento de 16% em relação ao plano anterior. A expectativa é atender mais de 270 mil produtores, a maioria pequenos e médios. Os valores financiados variam de acordo com a região. O produtor do Rio Grande do Sul, por exemplo, costuma fazer empréstimos entre 40 e 70 mil reais. O produtor cada vez mais é intensivo, né, em capital, porque ele tem novos insumos, ele tem novos nutrientes, então ele cada vez mais usa de novas tecnologias para fazer uma produção mais sustentável e também uma alta produtividade. Isso necessita de capital. O Ministério da Agricultura e Pecuária divulgou dados sobre os recursos destinados ao Programa de Construção e Ampliação de Armazéns. O valor aumenta 81% para a construção com capacidade de até 6 mil toneladas e 61% para de maior capacidade. Depois do anúncio do Plano Safra, a discussão agora é sobre os recursos direcionados para o Programa de Construção e Ampliação de Armazéns, o PCA. A falta de armazéns pode gerar um prejuízo de mais de 30 bilhões de reais em valor de mercado, fato que preocupa os produtores de todo o país. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse que pretende atuar no problema através da Conab, comprando mais estoques na tentativa de regular o mercado. Garante a política pública, compra no preço mínimo, faz um pequeno estoque, deixa o produtor ativo, garantido, não tomou prejuízo na medida do possível, baliza o mercado, dizendo, não venham para baixo do preço mínimo que tem um governo do lado que compra. A consultoria Cogo, especialista em agronegócio que analisa esse mercado desde o início dos anos 2000, divulgou dados que mostram o déficit na armazenagem. Para eles, a carência fica mais evidente a partir de 2010, quando a produção brasileira de grãos chegou a 150 milhões de toneladas, mas a capacidade de armazenagem era de apenas 138 milhões de toneladas. Nos anos seguintes, essa diferença só aumentou. A Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, ABMAQ, confirma o problema. O déficit de armazenagem no Brasil tem crescido ano a ano. A produção brasileira cresce em torno de 10 milhões de toneladas todos os anos, em média, e a armazenagem acompanha só 5
milhões de toneladas todos os anos. Segundo a Conab, a estimativa de produção de grãos para esse ano é de 316 milhões de toneladas. Isso é mais uma previsão recorde. E, no entanto, a capacidade de armazenagem no país é de 190 milhões de toneladas. E a região sudeste concentra a área com menor déficit de armazenagem, apresentando uma carência de 2 milhões e 700 mil toneladas. Enquanto o centro-oeste é a região do país onde o problema de estocagem é mais sério, principalmente no estado do Mato Grosso, o maior produtor de milho e soja do Brasil, com um déficit de quase 84 milhões de toneladas. Caiu muito os valores, principalmente na nossa região, o Mato Grosso, onde é o local mais distante do centro de consumo e é o estado maior produtor. Hoje o milho, por exemplo, não paga o custo de produção. Sem ter onde guardar todo o excedente da produção, na maioria das vezes os produtores são obrigados a negociar a safra a um preço mais barato, gerando grandes prejuízos para os agricultores. Nós temos municípios lá hoje que o milho está em torno de R$25, R$27. Lá na nossa linha da 163, onde é mais valorizado, Sinop, Sorriso, se fala em R$34, R$35, não cobre o custo de produção. Para este ano, o Plano Safra disponibilizou mais de 6 bilhões de reais destinados ao PCA. Mesmo reconhecendo o esforço do governo no aumento dos recursos destinados para a construção dos armazéns e silos, seriam necessários, segundo os especialistas, cerca de 15 bilhões de reais para frear esse déficit, mais do que o dobro disponibilizado no plano. O Plano Safra traz o PCA com mais recursos, em torno de 6,65 bilhões de reais, enquanto no ano passado o Plano Safra era de 5,13 bilhões. Portanto, tivemos 30% a mais de recursos nesse Plano Safra e a gente espera que isso ajude a minimizar o problema do déficit de armazenagem no Brasil. Embora o Brasil precise investir no mínimo 15 bilhões de reais todos os anos para simplesmente acompanhar o crescimento da agricultura brasileira. E o Tatersal faz agora mais uma rápida pausa e a gente volta já já. Estamos de volta com o Tatersal. Uma boa notícia para o mercado de genética avícola. As exportações do setor dobraram nos primeiros meses do ano. Dados divulgados pela Associação Brasileira de Proteína Animal mostram que os embarques de genética avícola de janeiro a maio deste ano totalizaram 12.500 toneladas. Esse volume representa uma alta de 103% em relação ao mesmo período de 2022, quando foram exportadas pouco mais de 6.000 toneladas. Em receita, as vendas registraram um crescimento de 72%, com um total de 113 milhões de dólares. Os principais importadores de genética avícola do Brasil são o México e o Senegal. Além da carne bovina, suína e de frango, as exportações brasileiras de ovos também estão em alta. Líquido, em caixinha, em pó ou ovo in natura. As exportações do produto brasileiro quase dobraram nos primeiros 5 meses deste ano, em comparação com o mesmo período de 2022. Foram quase 12.000 toneladas. Além da qualidade, outros fatores influenciaram. A influenza aviária em várias partes do mundo que tem dizimado plantéis em alguns países. Também a questão dos custos de produção, com aumento expressivo em várias partes do mundo. Esta empresa dobrou as exportações, apostou no produto processado para atender países da Ásia e da América Latina. Para fornecer para empresas que vão processar os ovos, né? Então, fábrica de maionese, fábrica de biscoitos, massas. O brasileiro come, em média, 241 ovos por ano, mais do que a média mundial, que é de 230. Mesmo com a expansão das exportações, menos de 1% da produção é vendida para outros países. E o setor afirma que é possível ampliar os negócios internacionais sem desabastecer o mercado interno. Hoje, o principal cliente é o Japão, que compra 1/3 dos ovos exportados. É o momento de nós fidelizarmos esses países que estão importando e apostando agora na nossa proteína, né, e expandir. Junho já acabou, mas as festas de São João ainda não. E quem quiser tomar um quentão, pular fogueira e dançar quadrilha, as festas julinas prometem esquentar este novo mês.
Nesse arraiá que durou 12 horas em Belo Horizonte, teve de tudo: milho verde, canjica, bandeirinhas, brincadeiras e touro mecânico. Conseguiu domar o touro ou não muito? Foi difícil. Derrubou? Derrubou. Tinha até barraca do beijo. Barraca do beijo, nada melhor ganhar um beijo do filhão, né? Com certeza. Melhor coisa. É mais sincero, né? E é claro, muita quadrilha. Todas as comunidades de Belo Horizonte têm grupos de quadrilhas que mantêm viva essa cultura. É um prazer enorme fazer parte dessa festança. Já que no bairro Santa Teresa, um dos mais boêmios de BH, a festança aconteceu ao ar livre. Os arraiais embalam multidões em todo o país. Dados do Ministério do Turismo mostram que as festas de junho e julho devem mobilizar mais de 26 milhões de pessoas por todo o Brasil e movimentar cerca de 6 bilhões de reais. Na verdade, esse pós-pandemia, a gente está realmente precisando disso, né? E o Tatersal de hoje fica por aqui. Amanhã eu volto com outras informações. Eu espero vocês. Até lá! Tchau!